nosso canal ao Deus da Restauração. Eu sou a obreira Mônica Santos, do grupo de restauração e do canal ao Deus da Restauração. Então, eu e meu esposo estamos viajando, passeando, e eu resolvi gravar esse vídeo, explicando por que o marido, quando está com a amante, depois que ele sai de casa, e ele vai viver com a amante, e a amante trai ele com outros homens, né? Porque é a resposta de uma esposa que me perguntou: por que, obreira, que o meu marido tá lá com a amante, ele sabe que ela trai ele com outros homens, e mesmo assim ele tá com ela, separa e volta. Só que essa esposa, quando ela perguntou isso pra mim, ela tava muito assim, perturbada, né? Porque que ele aceita, falou: obreira, ele ama, tem certeza que não é amor, obreira? Porque como pode? Ela anda com outros homens e ele não deixa ela, entendeu? Então eu vou explicar por quê. Por que ele sabe que a amante trai ele, anda com outros homens, e ele não liga. Ele tá ali com ela, ele tá aceitando aquela situação. Então, eu vou explicar para vocês como que isso também é espiritual, tá? Porque toda amante que tá com o seu marido, você tem a certeza, esposa, que todas as amantes, todas elas traem o homem, né? E por que ele sabe e ele não liga, ele não se incomoda? Porque aquela mulher, ela fez um trabalho espiritual para prender ele a ela, para amarrar ele a ela. Então o trabalho foi feito para prender. Não importa o que ela faça, não importa o que ela fale, não importa nada que aquela mulher faça, que ele não vai ligar, ele não vai se incomodar, porque ele está amarrado espiritualmente, entende? Ele está amarrado a ela, por isso que ele não liga, por isso que ele é como se ele tivesse uma cegueira espiritual. E você vê que o homem, o marido, ele já não tem esse sentimento com a esposa. O maior medo do marido é que a esposa venha trair ele com uma outra pessoa, né? O homem normal, quando o homem está normal, ele não aceita ser traído, que ele seja traído, que a esposa ande com uma outra pessoa. O marido, ele não aceita essa situação. E o homem, quando está com a amante, ele aceita. Ele finge que não vê, aquilo faz ele sofrer, mas ele não larga. Por quê? Porque ele está amarrado a ela. Então não importa o que ela faça, não importa o que ela fala. Agora, por que eu falei que isso é espiritual? A Bíblia fala que o corpo da mulher não pertence mais a ela, pertence ao marido. E o corpo do marido pertence à esposa. Entende? Então, quando a esposa ela trai o marido, então aquele corpo é dele, aquele corpo da esposa é dele. Então, quando acontece a traição, então o marido, ele não aceita porque ele sabe que aquele corpo é dele. Então ele não aceita. Já com a amante, a Bíblia não fala que o corpo da amante pertence ao homem, e nem o corpo do homem pertence à amante. Então, quando essa amante trai, então ele não se incomoda, porque aquele corpo não é dele. Por isso que é espiritual. Não é que o homem ama a amante, isso é um engano, entende? Isso é um engano. O diabo, ele trabalha com estratégias, né? O diabo, ele trabalha com estratégias. Mas eles brigam, mas ele também briga
por ciúmes. Só que a briga do homem com a amante não é uma briga de ciúmes de amor, é uma briga provocada pelos demônios, pelos espíritos. Então eles provocam aquela briga ali, mais para manter a amante mais presa a eles também. Porque quando a amante, quando a mulher, ela faz o trabalho espiritual, que ela pede para destruir o casamento, e quando ela pede o marido, e que o homem sai de casa e vai viver com a amante, então aqueles espíritos malignos com quem elas fizeram um pacto, aqueles espíritos passam a viver com aquele casal de adultos. Aqueles demônios, eles passam a viver com aquele novo casal. Então, os demônios, eles trabalham com estratégia para manter a mulher, a amante, presa a eles também. Como que elas mantêm elas presas a ele? Eles deixam o casal, assim, numa falsa sensação de que está muito bem. E quando essa sensação de bem-estar, essa falsa sensação de bem-estar, faz a amante ficar e assim, meio que abandonando os rituais. Ela já não procura mais as casas dos impostos para fazer os rituais. Então, os espíritos, ele costumam dar, que a gente chama de puxada, ele dá uma puxada no homem. Então, ele provoca ali uma situação, uma briga entre eles, para que a amante, ela venha renovar os trabalhos. Então, quando acontece uma briga, então ela corre lá aos espíritos e elas fazem o ritual, elas renovam o trabalho, então tudo fica calmo de novo, entendeu? Então, quando a esposa está com um problema com o marido, o que é que ela faz? Ela vai para Jesus, ela vai orar a Deus, para Deus mudar, para Deus agir ali naquela situação. A mesma coisa com as amantes. Quando elas percebem que eles estão diferentes, que eles estão estranhos, então o que elas fazem? Elas vão lá e elas renovam o ritual, entende? Por isso que o homem, ele não liga, ele não se incomoda quando a amante trai, ou quando ele fica sabendo de algo, e as esposas ficam muito apavoradas. Por que o marido, mesmo sabendo que a amante trai eles, mesmo sabendo, desconfiados, eles continuam do lado dela, né? Aí a esposa pensa que é porque ele ama tanto ela, que ele sabe que ela tem um amante, que elas traem, mesmo muitas vezes alguns sabem, outros não, mas todas as amantes, elas traem o homem, todas elas traem. Por que elas traem? Porque não existe amor, não existe aquele amor genuíno que uma esposa tem pelo marido, que o marido tem pela esposa. Então esse amor não existe. Então elas traem por isso, porque elas estão com aquela pessoa ali do lado delas, mas elas estão com ele ali forçado, elas estão com aquele homem forçado. Então, e nelas, por elas ter feito um pacto com o diabo, né, com os espíritos malignos, então aqueles espíritos, eles passam a viver, a fazer parte do caráter daquela mulher. Essa mulher, ela passa a ter as características daquele espírito. E os espíritos malignos, eles são espíritos de prostituição, de adultério. Então aquela mulher, ela tem todos esses espíritos agindo nelas, entende? Então não tem como uma amante ela ser fiel ao homem, não tem como ela ser fiel ao homem, porque os espíritos que habitam ali naquela mulher são espíritos malignos, são espíritos de adultério, são espíritos da prostituição, são espíritos de imoralidade. Os homens passam a fazer coisas que eles antes eles não faziam. Então elas têm essa influência espiritual
por isso elas não têm como ser fiel ao marido, aquele homem, né? Porque quando a esposa casa, quando a esposa se une ao marido, ela se une por amor. Ali há uma intenção, ali há um carinho, ali há uma preocupação com a outra pessoa. Já a amante não. A amante, ela não tem amor por aquele homem, ela não tem carinho por aquele homem. O que tem ali é uma força maligna, é algo que não vem de Deus. Então, esposa, tá aqui a resposta do que você me perguntou. Por que que um homem, mesmo porque o seu marido, e creio que tem muitas esposas também, que elas sabem que a amante trai o marido, mas ele tá ali, até porque a própria Bíblia fala que ele está fora de si, né? Jesus disse, o homem que adultera, o homem que abandona a sua esposa para viver com outro, ou casar com outra, a Bíblia fala que ele está fora de si. Então, uma pessoa fora de si não é ela, não é mais ela. Ela é influenciada por um espírito, entende? Então, uma pessoa normal, um homem normal, ela não vai aceitar ser traída, saber, né? Tem muitos que não sabem, mas quando sabe também não se incomoda, não liga e fica ali com aquela mulher, mesmo sabendo que aquela mulher trai ele. E a esposa pensa que é porque ele ama aquela mulher, porque ele ama ela, então ele aceita tudo que ela faz. E na verdade não é amor. Ele aceita tudo que ela faz porque ele está amarrado a ela. Então não importa o que ela faça, não importa o que ela faz, que ele não se incomoda, ele não liga. Não liga primeiro porque aquele corpo não é dele. E inconscientemente, espiritualmente, ele sabe que aquele corpo não é dele. Ele está com aquela mulher, mas aquele corpo não é dele. A Bíblia fala que o corpo da mulher que é do marido. A Bíblia não fala que é da amante. Então, o homem não tem ciúmes da amante. Por isso que muitas vezes ele nem liga que ela anda com outras mulheres. Porque aquele corpo não é dele. O corpo da esposa é dele. A maioria das esposas que eu acompanho, né, elas falam que o marido está lá com a amante, o marido está lá vivendo com a amante, mas ele fica pedindo para a esposa não conhecer ninguém. Ele tem uma esposa essa semana que falou para mim que o marido foi na casa dela e falou que ele estava lá com a amante, mas ele amava ela e que ela era dele, que ele não aceitava que ela ficasse com uma outra pessoa, né? Ah, obreira, mas o meu marido está separado de mim, mas ele não me procura, ele não me procura, ele tem ódio de mim, ele não quer saber de mim, nunca mais me procurou. Mesmo que ele não procure você, mesmo que ele não fale nada para você, mas ele, dentro dele, ele sabe que você é a esposa, ele sabe que você não vai se envolver com ninguém, entende? Por isso que muitas vezes o homem não procura, o homem até manda a esposa arrumar outra pessoa. Eu já ouvi várias vezes a esposa falar para mim, meu marido não me ama mais, realmente ele não já mandou até eu arrumar outra pessoa. Esposa, você tem que entender que o seu marido está fora de si. Se você crê na palavra de Deus, então você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que saber que seu marido ele está trabalhado, ele está influenciado, ele está sendo manipulado por um espírito maligno. Entendeu, esposa? Então aí está a resposta porque que o homem ele não liga, ele mesmo sabendo que o marido que a amante tem homens e ele não liga, tá? Então tá aí a resposta. Não é amor, tá? Porque o amor vem de Deus. O amor que nasce entre um casal vem de Deus. A Bíblia diz que o amor é de Deus. E Deus, ele não vai tirar o amor que ele colocou na esposa e no homem. Ele não vai tirar e vai tirar o amor da esposa para dar para um amante.
um amante que ele mesmo chama de mulher estranha, tá? A gente chama de amante, outras falam OM, a outra mulher, mas o próprio Deus, a Bíblia, chama elas de mulher estranha, tá? Por isso que o homem fica dessa forma, sem saber o que está fazendo, aceitando tudo que ele antes não aceitaria, porque uma mulher estranha, uma pessoa estranha está na vida dele, não é a esposa dele. Tá bom, queridas? Fique com Jesus.